Olá, galera, vamos para mais uma correção na quarentena. Aqui a gente vai fazer a correção de exercícios do livro para turma de oitavo ano. E como de costume, eu vou, além de dar o gabarito, eu vou estar comentando um pouco a matéria, né, fazendo uma revisão. Enfim, vamos lá. A nossa matéria está sendo Estados Unidos, né, América Anglo-Saxônica. E só para comentar esse trecho todo que eu pedi para vocês lerem, né, leitura também, a gente tem nesse mapa, né, uma confirmação daquele mapa sobre a expansão territorial dos Estados Unidos, que a gente viu na videoaula, né, com uma legenda própria. Né, você vê aqui a expansão das 13 colônias, os territórios anexados pelos indígenas, a Louisiana acordada que viera da França, passou para os Estados Unidos, e a conquista das áreas do México, do Texas, da Califórnia, enfim. E a gente também tem uma imagem aqui que representa a Guerra de Secessão, né? Os Estados Confederados, aqui de uniforme cinza, e a União, né? Representando a unidade das 13 colônias de uniforme azul. Enfim, falando também sobre essa questão de Guerra de Secessão que vocês devem ter lido. Eu peço perdão um pouco essa sombra, hoje a luz não está perfeita, sempre filmando no equilíbrio aqui, com o apoio das caixinhas de Nescafé. É apenas apoio, porque elas apoiam um vidro, podia estar patrocinando, aceita um patrocínio, Nescafé, por favor, me ajuda. Mas enfim, vamos dar sequência. Em seguida o texto fala algo muito interessante sobre a questão das metrópoles dos Estados Unidos e a formação das megalópolis, que são esses grandes complexos em que uma grande região metropolitana vai se aglutinando com outra. Então eu tenho Boston, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, Baltimore, Washington. Aí eu tenho a megalópole Bosworth, né? São várias cidades, várias grandes cidades, várias metrópoles alinhadas por um grande sistema de transporte, né? Um grande sistema de transporte unificando essas metrópoles, o processo de metropolização dos Estados Unidos. Eu tenho também aqui, tentando mexer um pouquinho para cima, eu tenho uma imagem muito interessante que fala sobre a questão da formação étnica dos Estados Unidos, da importância da entrada de imigrantes no final do século XIX e início do século XX, um processo muito parecido com o que aconteceu no Brasil. Né? Depois dos Estados Unidos, o país que mais vai receber essas levas de imigrantes foi o Brasil, inclusive assim, algumas origens de imigrantes. O Brasil recebeu até mais, por exemplo. O Brasil recebe mais japoneses que os Estados Unidos, o Brasil recebe mais sírios libaneses do que os Estados Unidos, enfim. Então a gente tem aqui, né, toda essa questão de industrialização dos Estados Unidos que eu pedi para vocês darem uma lida de economia dos Estados Unidos. E vamos então para os exercícios da página 127. E eu pedi para vocês responderem as questões, está aqui marcada, 1, 2 e 4. Então vamos lá. Questão 1. Por que a expansão territorial, marcada pela chamada Marcha para o Oeste, foi importante para o crescimento econômico dos Estados Unidos? Então, toda marcha para o Oeste ou expansão territorial foi baseada naquela doutrina do destino manifesto, de expansão das terras, porque o povo americano tinha o direito divino àquelas terras, e não os índios, e não os mexicanos, e não os negros. Então a gente poderia conquistar as terras deles. Então essa marcha para o oeste representou uma grande oportunidade de crescimento, porque vai crescer o território, vai crescer a população, e se cresce a população, cresce o mercado interno. E a partir daí, há o desenvolvimento, né, de diversos setores da indústria e a abertura de novas frentes de produção agrícola e de mineração. E aí eu passo a ter, né, a expansão da pecuária e da agricultura para o meio oeste americano e a busca, né, por ouro na Califórnia, na Serra Nevada. Então eu tenho essa corrida do ouro, essa marcha para o oeste. Todas essas palavras, na verdade, falam do mesmo processo. Corrida do ouro, marcha para o oeste, doutrina do destino manifesto. Todas falam da expansão territorial dos Estados Unidos para o oeste. Lembrando sempre que nessas videoaulas de correção, o meu objetivo é explicar a questão. Se há alguma dúvida sobre como redigir a questão ou se a sua redação da questão está correta, use e abusa dos comentários desse vídeo para tirar sua dúvida, tá bom? Próxima questão 2.
Entre os anos de 1861 e 1865, os Estados Unidos vivenciaram um dos conflitos mais violentos de sua história, a Guerra Civil, a Guerra de Secessão. Sobre o tema, responda. A. Quais foram os principais motivos que levaram à Guerra de Secessão? O motivo é a discordância. O Norte queria o fim da escravidão, o Sul queria a continuidade da escravidão. Lembrando que essa disputa por fim ou continuar, ou por terminar ou por continuar a escravidão, ela não passava por questões morais, étnicas ou humanitárias. Ela passava por questões econômicas. O Norte defendia o fim da escravidão porque o Norte queria o fortalecimento do mercado interno. Então, as pessoas precisam receber salário para poder crescer o mercado interno. O Sul defendia a manutenção da escravidão porque eles dependiam do trabalho escravo para produzir grandes quantidades de algodão para exportar para a Inglaterra. Então, eram interesses econômicos diversos. Né? Discordância. B. Descreva as mudanças econômicas ocorridas nos Estados Unidos após essa guerra. Aí os Estados Unidos vão desenvolver a sua indústria, eles vão investir bastante na integração nacional, ou seja, construção de construção de ferrovias naquela época, e para integrar nessas regiões dos Estados Unidos, para valorizar também o mercado consumidor dos Estados Unidos. Ou seja, a agricultura vai ser para produzir alimento para os Estados Unidos, a indústria vai ser para produzir produtos para os Estados Unidos. Eles vão aumentar o seu mercado consumidor com o aumento do território e vão direcionar a sua economia ao mercado consumidor interno. C. Como o modelo econômico dos Estados Unidos, se continuasse, dos Estados do Sul, se continuasse, poderia comprometer. Ou seja, se continuasse aquele modelo escravista e agroexportador, seria um grande problema, porque os Estados Unidos estavam investindo no mercado interno, no fortalecimento do mercado interno. Então, não era mais interessante para os Estados Unidos produzir algodão para vender para a Inglaterra. Não, tinha que produzir coisas para vender para o próprio Estados Unidos. Então, o algodão vai ser vendido para empresas americanas. Vai ser plantado alimentos para os americanos consumirem. Né? E o mercado interno americano vai se fortalecer. Questão, 4. Observe o mapa a seguir, depois responda as questões. É o mapa sobre densidade demográfica. Ó. Grandes concentrações no Nordeste e grandes concentrações aqui na costa oeste. Isso está muito ligado à matéria do capítulo seguinte. Se vocês leram, vocês já estão somando 1 mais 1 aí. A. Onde se localizam as principais concentrações populacionais nos Estados Unidos? No Nordeste americano e na região dos Grandes Lagos, que dá para incluir também no Nordeste, né? E no sul da costa oeste, na Califórnia. Tá? São as duas regiões em que se concentram as principais, onde se concentra a maior parte da população dos Estados Unidos. E, por fim, explique por que certas áreas se urbanizaram tanto a ponto de formar megalópolis. Então, como eu estava falando naquela hora que eu mostrei o capítulo para vocês, eu vou ter a formação de grandes regiões metropolitanas e vou ter a interação e a integração dessas regiões metropolitanas por uma forte rede de transporte rodoviário, mas sobretudo ferroviário. Muitas vezes você pega um metrô numa cidade como Nova York e esse metrô se conecta a um trem de superfície, né, um metrô de superfície, a um trem na Grand Central Station, por exemplo, e você segue nesta linha até Boston, até Baltimore. É tudo muito conectado. Né? A conexão de transportes é muito bem montada nessa região dos Estados Unidos. Bom, e aí eu peço para vocês continuarem. Me desculpem esse sombreado. Hoje hoje a luz aqui, eu não estou com a luz que eu mais gosto de trabalhar. Então, dando continuidade, a gente tem uma imagem que é a imagem símbolo da economia e da industrialização norte-americana, que é a imagem da produção dos primeiros carros da Ford, da empresa Ford. A Ford inaugurou um modelo de produção muito importante para entendermos o desenvolvimento dos Estados Unidos ao longo do século XX, que foi o Fordismo, né, que é essa linha de produção em série, onde a gente tem a formação de um estoque
né, das fábricas, e a gente tem essa produção massificada, essa produção em grandes quantidades. Se você repara bem, os primeiros modelos de Ford tinham eram todos, na verdade, padronizados. A padronização é uma característica dessa indústria que surge no século XX, desse tipo de indústria que surge nos Estados Unidos no século XX. A gente tem um mapa aqui que mostra o dinamismo industrial. E a gente tem, vai estar um pouco pequeno aqui na imagem, mas vocês podem acompanhar no livro de vocês. A gente tem uma área em rosa, que é chamada de Snow Belt, Snow, neve, por causa do clima mais frio, ou Manufacturing Belt. Belt é cinturão, né? Cinturão, uma faixa. A gente tem essa região do Manufacturing Belt. Belt é cinto, na verdade, né? Traduzindo, belt é cinto ou cinturão. Em laranja, a gente vai ter a área mais dinâmica, ó, que está aqui na Califórnia, no Texas e no sul dos Estados Unidos. Então, isso aqui vai ser o Snow Belt ou Manufacturing Belt. Isso aqui vai ser o Sun Belt, sun, de sol. Aqui um clima frio, aqui clima quente. Aí se faz uma associação do clima e a gente tem aqui no Snow Belt uma indústria tradicional, siderúrgica, metalúrgica, mecânica, uma indústria química, uma indústria que em geral é mais poluente, uma indústria que é com uma tecnologia um pouco mais atrasada, uma área que, apesar de ainda ser a principal área industrial e econômica do mundo, é uma área que já está meio que estagnada, que não há um crescimento tão rápido. Já nas áreas do Sun Belt, eu tenho o crescimento de indústrias de ponta, indústrias de novas tecnologias, informática, aeroespacial, petroquímica. Então, só para dar um exemplo, dar nome, né, aos bois, a Ford, por exemplo, está aqui. A IBM, né, indústrias tradicionais dos Estados Unidos, Chevrolet. Já a Microsoft, a Boeing, né, a Exxon, são empresas que estão no Sun Belt, em que eu tenho petroquímica, no Texas, em que eu tenho indústrias de química fina, indústrias ligadas à informática, à internet e ao setor aeroespacial e de biotecnologia. Então, Snow Belt, indústria tradicional, mais poluente, sindicatos fortes, um custo maior de operação, e no Sun Belt, novas tecnologias, novas relações de trabalho, trabalho terceirizado, muitas vezes trabalho legal, né, de mexicanos. Então eu tenho essas duas regiões econômicas aí na indústria dos Estados Unidos. E essa ideia de belt, de cinturão, ela na verdade vem da agricultura americana. A agricultura norte-americana hoje, e já nos últimos 100 anos praticamente, ela está toda direcionada ao mercado interno, como eu falei. Então se produz para o próprio consumidor. E se produz em cinturões. Vocês já devem ter visto aqueles filmes que mostram tornados, né, nessa região, em que a gente tem parecem grandes plantações com a mesma coisa. Na verdade, às vezes são muitas plantações diferentes, de famílias diferentes, de donos diferentes, porém plantando a mesma coisa. Isso é um cinturão. Então a gente tem o Dairy Belt, que é o cinturão do laticínio, que está aqui em rosa. A gente tem o cinturão da fruticultura e dos vinhos aqui na Califórnia, o Ranching Belt, né, da carne. Mas os principais cinturões são esse que está em amarelo, que tem tipo um mais para o norte e um mais para o sul, que são os dois cinturões do trigo. Então essa é a faixa do cinturão do trigo. Essa faixa em verde médio aqui é o cinturão do milho. A gente também encontra soja, mas é sobretudo o cinturão do milho, tá bom? E essa faixa, nesse outro tom de verde, é o cinturão do algodão, onde eu tenho as grandes fazendas de algodão. Nessa faixa laranja eu vou ter mais uma policultura, né? Eu vou ter mais produtos de subsistência, legumes, etc. Mas esses são os três principais belts agrícolas: trigo, milho e algodão. Nessa ordem de cima para baixo: trigo, milho e algodão. Tá bom? Então a gente pode ir para os nossos exercícios da página 133. Os exercícios que eu pedi foram 2, 4 e 5. Então, questão 2. Qual modelo de produção criado nos Estados Unidos
no século passado, teve destaque na industrialização do país, para nós, quais eram. Fordismo, né? Fordismo é esse modelo de produção e de administração das indústrias, criado por Henry Ford, né? Que inclusive chegou a ser presidente mais tarde dos Estados Unidos. O Fordismo se caracteriza pela produção em grande escala, pela produção em série, produz em grande quantidade. Tem uma linha de produção que aumenta a velocidade de produção. E pelas grandes empresas monopolistas, ou seja, você tinha empresas maiores comprando empresas menores, formando grandes trustes, grandes monopólios. A gente vai falar um pouco mais desses trustes e monopólios no ano que vem. Então, fique tranquilo. Questão 4. Sobre o Manufacturing Belt e o Sun Belt, identifica as frases verdadeiras ou falcianes. Vamos ver essas frases aqui, se é verdadeira ou falciane. A primeira é falciane, né, porque diz que na região do Manufacturing Belt destaca a fruticultura e pecuária. Não, nessa região se destaca a indústria tradicional, a indústria mecânica, a indústria siderúrgica, metalúrgica. Na B, o Rust Belt é um apelido dado à área onde hoje se localizam centros urbanos e econômicos do país, mas que no passado concentravam grandes indústrias automobilísticas. Então são áreas em queda. Rust quer dizer ferrugem. Sobretudo a área de Detroit, de Buffalo, de Pittsburgh. Então, sim, está certa essa questão B. A C também está certa, repara. Localizado na área do Sunbelt, o Vale do Silício é uma das áreas que agrupam empresas de alta tecnologia. O Vale do Silício, na Califórnia, é uma região ali que fica próxima a São Francisco e que concentram as grandes empresas de redes sociais, de internet, Google, Facebook, Instagram, Snapchat. Essas grandes empresas de software estão nessa região do Vale do Silício. E por fim, a D, que também está errada. Essa megalópole San, que é San Diego, Los Angeles, São Francisco, está localizado no Sun Belt, na Califórnia, e não no Rust Belt. Tá bom? Então, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Por fim, a questão 5, para analisar essas fotografias. Então, repara, a sede dessa empresa de alta tecnologia, no Mountain View, né, de comunicação, uma empresa Google, tem aquelas bicicletas, enfim. E aqui uma empresa já detonada, uma empresa fechada, desativada de Detroit, de indústria automobilística. Pode ser da Ford, pode ser provavelmente da Chevrolet, né, que fechou muitas fábricas em Illinois nos anos 80. Então vamos lá. Onde se localizam as empresas retratadas nas fotos? A empresa A, Vale do Silício, Sun Belt. A empresa B, Rust Belt, ali dentro do Manufacturing Belt, né? A área mais tradicional do Grandes Lagos e Nordeste. B, caracteriza as atividades econômicas que se desenvolveram nessas regiões, que se desenvolvem nessas regiões atualmente. Então, no Snow Belt, essas indústrias de alta tecnologia, indústrias de ponta. E no Rust Belt, indústrias mecânicas, né? Indústrias que estão em crise, né? Hoje em dia. C, qual relação pode ser estabelecida entre as duas imagens? Então a gente pode falar que isso daqui é um processo. A partir do momento que você teve essa decadência, né, nos anos 80, em toda a região de Detroit, em toda a região em que hoje é o Rust Belt, né, das indústrias automobilísticas, você tem um deslocamento do investimento. O capital, ele não se perde, ele se desloca dessas indústrias tradicionais para essas novas indústrias de tecnologia. Como assim se desloca, professor? Porque o capital, ele não é a indústria em si. São os investidores que colocam seu dinheiro nas indústrias. Quando essas indústrias começam a cair, os investidores tiram o dinheiro daqui. E os investidores não ficam segurando o dinheiro, eles investem em algum lugar. Então eles tiraram o dinheiro dessa área, e inclusive isso faz com que a decadência se acelere, e investiram seu dinheiro onde o lucro era mais evidente, que era na região da Califórnia e das empresas de alta tecnologia. Bom, a correção está feita, eu espero que ela ajude vocês. Eu costumo dizer que essas correções são meio que uma videoaula, né, porque eu falo de alguns assuntos que na verdade nem estão nas perguntas. E
é isso. Espero que esteja tudo tranquilo aí para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, já sabem, é só ir lá nos comentários e manda brasa, pergunte.